Bom, agora nós vamos ver como inserir dados, né, em uma planilha, né? Nós já vimos aqui como inserir dados em um documento texto. Agora nós vamos ver como inserir dados em uma planilha. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou copiar, né, todo esse código que foi desenvolvido aqui. Opa. Tem que copiar inclusive aqui o try. Ok. Vou criar aqui um método exemplo texto. Vou colar esse método que foi recortado, né, aqui dentro. Ok. E agora vou criar um método exemplo planilha. Colar o mesmo texto, né, e vamos fazer aqui apenas algumas modificações. Tá? Então eu vou aqui no método main instanciar essa classe e aqui no construtor eu vou chamar o exemplo planilha agora. Ok. Bom, então vamos aqui agora alterar, né, para que nós possamos criar uma nova planilha e inserir dados nessa planilha. Vou fechar aqui esse documento. Bom, vamos lá. O primeiro passo aqui é mudar a URL, né? No caso aqui será calc. Ok. Aqui nós já não teremos mais o xtext document, né? Nós iremos criar agora um objeto da classe xSpreadsheet document. Ok. Vamos aqui apenas alterar o nome dessa variável. Spreadsheet document, né? Vamos realizar aqui as modificações necessárias. Vamos realizar da mesma forma, né? Chamamos aqui o método carry interface da classe UnoRuntime. Também vamos passar aqui como parâmetro o xComponent, tá? Agora nós não precisamos aqui do xtext, né? Agora nós temos que criar um outro objeto da classe xSpreadsheet, ok? Aliás, xSpreadsheets, né? Se vocês perceberem, por exemplo, aqui, eu vou abrir aqui uma nova, aqui o OpenOffice.org Calc, é uma nova planilha. Se vocês perceberem, nesse documento, né, nós temos várias planilhas, ok? Nós não temos apenas uma só planilha. Eu posso ter somente uma, mas eu posso ter uma ou várias planilhas, ok? Então, primeiramente, eu vou criar um objeto aqui da classe xSpreadsheets, né? Ele vai me retornar todas as planilhas de um determinado documento, ok? Então, vou criar esse objeto e vou instanciá-lo da seguinte forma. Eu vou aqui buscar o documento, né, o xSpreadsheet document, e vou chamar aqui o método getSheets, ou seja, ele vai me retornar as planilhas daquele documento, ok? Quando eu crio um novo documento, por padrão, ele já cria 3 planilhas, né? Planilha 1, 2 e 3, tá? Eu vou buscar aqui, no caso, a planilha 1, tá? E para buscar essa planilha, eu preciso aqui criar um objeto da classe xIndexAccess, tá?
Ou seja, eu vou buscar os index, né, das planilhas que estão naquele documento e eu vou chamar aqui novamente, né, para instanciar esse objeto, o uno runtime.carryInterface e vou passar agora como parâmetro o x spreadsheets. Ok? Bom, então agora eu já tenho todas as planilhas, né, do documento. Eu tenho os seus índices. Agora eu preciso criar uma planilha, né? Então eu vou criar aqui um objeto da classe x spreadsheet. Ok? Eu vou buscar uma planilha e vou instanciar esse objeto novamente aqui através do método carryInterface lá da classe uno runtime. Ok? Só que agora eu vou passar aqui como parâmetro, né, o xIndexAccess. Só que eu vou buscar aqui uma determinada planilha desse índice de planilhas, ok? Então vou utilizar aqui o método getByIndex, né? Eu vou buscar aqui no caso a primeira planilha desse documento, ok? Bom, agora eu já tenho a planilha do documento que foi aberto, né, do calc. Agora sim, eu posso começar a inserir dados dentro dessa planilha, ok? O procedimento aqui agora é o seguinte: eu vou criar aqui um objeto da classe xCell, ok? E como nós estamos aqui trabalhando com uma planilha, eu vou fazer aqui um laço, tá? Para preencher dados das colunas e linhas, tá? Então vou fazer aqui um laço bem simples. Vou fazer aqui um for de 0 até 5. Aqui no caso vai ser preencher as colunas. Vou fazer um outro for, né, para preencher as linhas. Também vou fazer aqui de 0 até 5. Ok? Bom, agora eu vou preencher os dados dessa coluna, ok? xCell, ou seja, esse objeto xCell, ele vai representar para mim, né, uma célula. Como é que eu vou instanciar esse objeto? Eu vou pegar aqui a minha planilha, que é o xSpreadsheet, e vou buscar aqui através do método getCellByPosition. Ou seja, eu vou pegar aqui a célula na posição I, J. Ok? Então o I vai ser a coluna, J vai ser a linha. Ok? E vou utilizar aqui o método setFormula. Tá? Vocês podem ver que aqui nós temos dois métodos set. O setFormula, né, que você pode definir qualquer valor, tá? Não precisa ser necessariamente uma fórmula, você pode definir qualquer outros valores ou pode também definir uma fórmula. E temos o método setValue, que ele recebe como parâmetro um objeto da classe double, ou seja, ele recebe um número. Tá? Então, se você utilizar o método setFormula, você passa como parâmetro uma string. Se você utilizar o setValue, você passa como parâmetro um valor. Ok? No caso aqui eu vou utilizar o método setFormula, tá? E vou colocar o seguinte dado: coluna mais i, né, que no caso o i está representando a coluna, mais linha mais o j, ok? Então ele vai preencher o dado
de uma determinada célula. Por exemplo, a célula na coluna A de linha 1 vai ficar coluna 0, linha 0. Ok? Bom, vamos aqui apagar esse texto. Vou tirar essa parte aqui também. Esse final aqui também não é necessário, tá? Vou apenas aqui comentar esse código e executar aqui a aplicação para a gente ver o que nós desenvolvemos até o momento. Ok, aqui está. Então nós abrimos, né, criamos uma nova planilha, né, e inserimos dados nas células, tá? Coluna 0, as linhas de 0 até 4, né? Coluna 1, coluna 2, 3 e 4, tá? Que na verdade é porque aqui o índice começa com 0, ok? Então coluna A, o índice 0, coluna B, o índice 1, a linha 1, o índice é o 0, linha 2, o índice 1, ok? Bom, então aqui nós vimos como preencher, né, inserir dados também em uma planilha, tá? Então nós vamos fazer também da mesma forma que nós fizemos lá no documento texto, vamos formatar, né, algumas dessas células, ok? Bom, primeiramente, vamos aqui apenas mostrar um exemplo de como utilizar, né, o valor, o método setValue lá da classe XCell, ok? Então vamos lá. Eu vou buscar aqui a coluna, aliás, a célula, né, by position. No caso aqui eu estou percorrendo de 0 até 5, aliás, de 0 até 4, né? Eu vou pegar aqui a posição 5, 5, ok? E vou definir o valor como 100, por exemplo, tá? Vou executar aqui novamente. Então aqui está. Então foram definidos os textos dessas colunas, né? E aqui na coluna, na célula F6, foi definido o valor 100, ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora então formatar, né, a fonte e um determinado intervalo de células nessa planilha. Bom, qual que é o procedimento? Primeiramente, eu tenho que criar aqui um objeto da classe XCellRange, ok? E vou instanciá-lo da seguinte forma. Eu vou buscar aqui a minha planilha, certo? Vou utilizar aqui o método getRange by position. Aliás, getCellRange by position, ok? Esse método do getCellRange by position, ele recebe os seguintes parâmetros, tá? Vamos aqui novamente. Vou pegar aqui qual o pacote, né? com.sum.star.table. Star table. Nós temos aqui o XCellRange, ok? GetCell by position. Que na verdade nós estamos utilizando getCellRange by position, tá? Mas assim, nós vamos utilizar esse método mesmo, o getCell by position, ok?
Aliás, vamos utilizar mesmo o getCellRange by position, né? Nós vamos selecionar um intervalo de células, tá? Então ele recebe aqui como parâmetro quatro, né, objetos, 4 números, né, 4 números tipo long, ok? Que representa a esquerda, o topo, a direita e, no caso, o bottom, ok? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, fazer o seguinte. Pegar a célula 0, né? Um intervalo 0, 0 até 1, 4, ok? Então, eu vou pegar o intervalo que vai da célula 0, 0 até a célula 1, 4, ok? E vamos definir as propriedades desse intervalo, tá? Então vamos aqui tirar os comentários desse código, né? Nós vamos passar aqui como parâmetro agora o xCellRange, né? Nós vamos buscar as propriedades, definir as propriedades desse intervalo que nós definimos aqui, tá? E vamos novamente aqui na documentação. Nós temos aqui, aliás, em table, né? Cell Properties, ok? Aqui nós temos as propriedades possíveis para as células de uma planilha, ok? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos também alterar. Vamos só verificar aqui. Char font name, né? Bom, aqui também nós temos as propriedades, as mesmas propriedades lá no caso das propriedades do texto, né, que está contido na planilha, nós temos as mesmas propriedades lá que nós fizemos na formatação do documento texto, ok? Então vamos deixar aquelas propriedades que nós definimos, vamos acrescentar apenas aqui a propriedade cell backcolor, tá? Vamos mudar aí a cor de fundo desse intervalo que foi selecionado, ok? Vamos deixar para essa mesma cor que nós definimos aqui. Então vamos mudar a fonte para Arial, colocar aqui como uma fonte em negrito, tamanho 20 e a cor de fundo, né, desse intervalo vai ser essa cor aqui definida por esse valor hexadecimal, né, que representa aí um azul, ok? Vamos lá, vamos executar aqui novamente. Aqui está. Então, nós alteramos, né? Vocês podem perceber que foram as mesmas propriedades lá do texto, né? Do documento texto. Nós alteramos o tamanho da fonte, alteramos o tipo, o nome da fonte, colocamos ela como negrito, né? E alteramos também aqui a cor de fundo desse intervalo, né, que vai aqui da coluna 0, 0 até a coluna 1, 4. O restante aqui da planilha, né, não foi alterado nenhuma formatação, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aí também como realizar, né, como inserir dados
em uma planilha, também como realizar a formatação de um determinado intervalo de células, tá, dentro dessa planilha, ok?